Muito bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil. Com que prazer estamos aqui mais uma vez, juntinho de vocês. Um abraço grande, meus queridos amigos. Eu quero mandar um abraço especial, dedicar o programa do dia de hoje ao meu filho Cristiano André, que está aniversariando. Hoje virá almoçar comigo, ele que é profissional de proa, né? Ele morou 8 anos nos Estados Unidos, hoje se encontra aqui no Brasil, mora em Niterói. Cristiano, um beijo do pai, a família inteira está te abraçando no dia de hoje e desejando muitas felicidades, muitos anos de vida, e vamos nos abraçar na hora do almoço. Muito bem, eu quero mandar um abraço também para um monte de gente aqui. Olha, o Serginho, o Marcelo Piuí também. Esses três são meus filhos. O que eles falam num, se não falam no outro, e se não falam no Felipe, no Cristiano e no Marcelo, é tanto filho, né? O Bruno são 5. Então aí sabe como é que é, né? Também aqui um alô para a Heloísa Borg, jornalista, nossa querida amiga da Roquete Pinto, que trabalhou com a gente tantos anos na Band, na Globo, né? Nós tivemos um jantar muito interessante anteontem lá na Taberna da Glória com profissionais, ex-funcionários do Sistema Globo de Rádio, de 40 anos para cá, de 30 anos para cá. Então, muita gente boa. Jorge Guilherme, que até bem pouco tempo foi o diretor-geral do Sistema Globo, né? E depois foi o diretor-geral da EBC. Estava lá conosco. Um abraço em especial ao Jorge Guilherme, ao nosso querido Amaury Santos, superintendente da Rádio Nacional. Todo mundo muito preocupado, porque diz que a EBC vai acabar e muita gente vai ficar desempregada. E grandes profissionais. Essa é uma realidade que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde essas coisas acontecem na vida profissional, e aqueles que já estavam fora do chamado Sistema Globo, acho que não tinha mais ninguém pertencente. Estava lá também o Robson Aldi, que hoje está trabalhando com o Rezende, né, no CRZD, né? E o Robson foi uma estrela da Globo durante muito tempo. Marcelo também estava presente. Enfim, vários amigos, e o que acontece é que foi muito bom. Isso é que é o importante, as pessoas resistindo, cada qual seguindo o seu próprio caminho, mas mostrando e percebendo o encolhimento da imprensa de um modo geral. E infelizmente isso está acontecendo no país, está mudando em função até da própria internet. Hoje em dia, se você botar no Google, e eu tenho divulgado isso, não em termos de visualizações, porque ainda relativamente as visualizações não são tantas assim, mas em termos de procura, você vai ver realmente milhares de pessoas procurando os profissionais de rádio que não estão. No meu caso em particular, se você botar no Google até ontem, dava um nível de procura de, se não me falha a memória, Samira, 31 milhões. 31 milhões. Isso significa o quê? Que muita gente não sabe que eu tenho programa, né? E na verdade não é só procura a meu respeito, procura de um modo geral a quem chamasse Fernando Sérgio. Então eu resolvi resumir isso para Fernando Sérgio, youtuber, foi que deu essa quantidade toda. E deu também nas 8 primeiras páginas do Google, sempre quadrinhos do nosso programa. E se você for lá no Google, viu, e clicar no quadrinho, você vai ver o programa, vai ver a parte que você quiser, e invariavelmente isso é o futuro que nós estamos já tendo hoje, evidentemente não a nível da publicidade da forma que deveria, mas faz parte do crescimento isso aqui. Um abraço para o Carlos Issa, um abraço para o Gelcio Cunha, que vai vir aqui na próxima quarta-feira, a Jandira Xavier, a Maritza Bianchi, né? Maritza Bianchi, que mora lá na Itália, né? Um abraço grande para ela também. O Léo Pinheiro, eu esqueci agora o nome da cidade, você me desculpa, Maritza, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Eu estou velhinho, sabe como é que é? Marilda Nunes, um abraço. Fernando Silva, Mara de Rouxia, cantora, a Tânia Marias, agora só vem cantora, nossa querida Tânia, jornalista, lançou um livro espetacular, premiada, até se não me falha a memória, do Prêmio ESSO, e é também uma cantora. E a Marion Duarte e a Verinha, né, que recebem o nosso carinho, o nosso abraço. Minha gente, Samira, vamos botar aquele momento de oração, mas eu quero primeiro cumprimentar os nossos convidados. Sim, te dou. Eu posso ver aqui enquanto converso com eles. Dr. Cícero Munhoz,
Silvio Provenzano, perdão, doutor Silvio, é o costume das sextas-feiras, né? Aí fica na memória. Você será o titular da sexta. Não, você agora também é uma honra para mim. Nosso querido doutor Silvio Provenzano, que você conhece sobejamente do meu programa, do programa do Heleno Rotai da Rádio Tupi, durante muitos anos colaborou aí com vários programas e colabora, inclusive o meu programa da madrugada, e o doutor Silvio também. O Aibinder falou, quer dizer que vai nos abandonar, foi ontem aqui, tinha também o nosso querido, e tem também o nosso Pedro Carlos, doutor em matemática, né? E professor de vida, né? Fantástico. Falei, puxa, falei, mas ele, nós entramos no entendimento, ele pode vir aqui, que bom que pode vir, muito obrigado por ter feito o sacrifício, ontem estava em Brasília, né? E nós também, afinal de contas, siamo tutti italiani, né? Mas, meu caro Provenzano, e o Cremerge, bom dia. Bom dia, Fernando, um abraço para o Cícero, que eu já conhecia, evidentemente, pelo trabalho dele dentro da cardiologia intervencionista, mas pessoalmente foi a primeira vez. Que bom. Já valeu a vinda aqui. E rever a Samira, sempre com uma anfitriã de mão cheia. Tava com saudade, né? Pois é, saudade do amigo. Na verdade, esse programa é um bate-papo entre amigos. É verdade. Abordando os assuntos do dia. Você quer saber do Cremerge? Eu estou fugindo da pergunta, porque é complicado. O que é o Cremerge? É uma autarquia federal. Sei. Com toda uma legislação própria a esse respeito. E que tem por fim representar médicos. Então é um órgão representativo de classe. Diferente de sindicato, diferente de sociedades, de associações. Nós estamos lá para tentar, de certa forma, assegurar a boa qualidade da assistência e saiba, muitas vezes, e eu diria que principalmente na grande maioria das vezes, a má qualidade assistencial não é a culpa do profissional que está na ponta. São condições inadequadas que são oferecidas a esse profissional que impede que o exercício da medicina seja feito a contento. O que faz o Cremerge? Nós temos uma comissão de fiscalização, inclusive o pessoal não sabe, mas são médicos concursados, concurso público, que entram para essa comissão. E eles existem uma série de itens, eles fazem visitas aos hospitais. Evidentemente, aqueles que são denunciados prioritariamente, mas aleatoriamente são escolhidos aqui e acolá, tanto no serviço público quanto no privado. Porque nós temos no Brasil um sistema de financiamento da saúde mix. O que é isso? É privado e público. Não é só a medicina, a saúde pública, tem a saúde privada. E quem paga imposto e utiliza o SUS, ou quem paga um plano de saúde ou desembolsa do seu próprio dinheiro na medicina privada, ambos têm os mesmos direitos a uma boa assistência. Doutor Silvio, é utópico. Isso é o que está na lei do SUS. O que faz o Cremerge? Ele fiscaliza. O único problema é que eu fiscalizo o estado inteiro. Eu tenho 2 médicos concursados para fazer esse trabalho de fiscalização. Sei. Então, nós somos 42 conselheiros, 40 que foram eleitos, 2 que lá estavam, que são representantes da SOMERJ, que é a Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro, 2 queridos amigos que nesses 2 meses e meio que eu estou lá, aprendi a respeitar o conhecimento, já estão há muito tempo no Cremerge, mas as pessoas que para lá foram comigo, todos são marinheiros de primeira viagem. Então nós não temos nenhum ranço de atuação em política médica ou mesmo em político partidário. Claro que cada um tem o seu próprio viés ideológico, tem suas próprias ideias, mas no Conselho eu exijo que a gente trate a todos os políticos da mesma forma, seja a nível federal, estadual ou municipal, porque nos 3 níveis a saúde é impactada por medidas tomadas pelo Executivo, assim como pelo Legislativo, que é quem aprova orçamentos. Nós lamentamos que vivemos um momento muito desagradável aqui no Rio de Janeiro. Tenho tido reuniões, eu diria que semanais, com o secretário estadual de saúde, assim como com a secretária, Ana Beatriz. As dificuldades
são expostas ao CREMERGE, até porque na condição de médicos, no CREMERGE eles falam o que tem que falar, é uma questão de recursos, de captação de recursos, de dívidas que foram herdadas e com juros altíssimos que têm que ser pagos, e acaba que a saúde fica sendo prejudicada. E já temos previsão de redução no orçamento para 2019. É verdade. E aí é complicado, porque nós perdemos uma série de leitos hospitalares de internação na saúde pública, a população cresce. Se eu já tenho dificuldade para atender os que existem hoje, imagine reduzindo como eu terei no ano que vem, que é depois de amanhã. Então eu estou realmente preocupado, viu, Fernando? Eu acredito, e eu tenho um adendo nessa sua preocupação, numa pergunta que eu vou fazer logo após aquele momento da oração, que eu tenho brincado, mas não é brincado não. Na verdade, do jeito que as coisas estão, só Jesus na causa, né? Porque a situação é realmente muito difícil, e ainda ontem eu recebi um telefonema... Se quiser me ceder aos apóstolos, eu estou precisando de ajuda. Ainda ontem eu recebi um telefonema, sabendo que o Dr. Silvio Provenzano viria aqui, de um jornalista que é o Sérgio Solon. O Sérgio Solon é o editor responsável pelo site Rádio de Verdade. Sim. E a pergunta é extremamente preocupante, mas eu vou deixar para fazê-la após o momento da oração. Então vamos nos concentrar na oração de Cáritas. Isso. Eu fico aqui na ansiedade dessa pergunta. Espero, é a oração 1 minuto e meio, espero que você fique com a gente. O nosso doutor Cícero Munhoz, que você conhece sob o beijamento das sextas-feiras, também nosso querido amigo, médico intervencionista, cardiologista, tenente-coronel da Aeronáutica, hoje reformado, e doutor Cícero tem uma trajetória muito bonita, foi diretor do Hospital do Galeão, né? E também quando a época da ativa, quando cumpria a sua missão em Fortaleza, quando o presidente Figueiredo ia lá, ele era o presidente, ele era o médico do presidente Figueiredo. Muito bem. Dr. Cícero Munhoz hoje é o diretor-geral do Hospital Alemão do Amparo. Bom dia, doutor Cícero. Bom dia, meu amigo. Como eu te falo sempre, a sexta-feira eu sempre começo meu fim de semana bem. Para mim é honra. Para nossa honra também. E hoje, pessoalmente, aqui do Dr. Provenzano, que é o nosso representante maior, e a quem nós apoiamos lá no hospital, por ocasião da eleição, porque a gente entendeu que o Dr. Provenzano seria uma mudança realmente, como a gente está tentando mudar o Brasil, tentar mudar o CRM, que nos últimos 15, 20 anos, quem é médico sabe, não precisa maiores explicações, ficou muito politizado, muito amarrado, muitas dificuldades. Então a gente ficou feliz e preocupado pela grande dificuldade que ele vai ter, mas pode contar conosco, nós estamos lá para apoiá-lo integralmente. A gente acredita que na mudança e na melhora do CRM. Que maravilha. Até é bom dizer, porque geralmente a gente fala no final do programa, que o Hospital Alemão do Amparo está lá com todo o aparato para os médicos a nível de cirurgia, e que vocês fazem até 80 cirurgias por dia, é isso? O Hospital do Amparo ele é um hospital aberto à classe médica, né? Sei. Nós, como médicos nossos mesmo, a gente só tem os médicos plantonistas, os outros médicos são médicos que captam o seu paciente lá no seu consultório, e o hospital é aberto, dá toda a estrutura de cirurgia, hotelaria, CTI, para que esses médicos façam a sua cirurgia lá. Temos uma ampla rede de planos de saúde, né? MED, todos esses planos grandes, Amil, Sul América, Bradesco. Então a gente tem esse perfil de hospital aberto, né? E, paralelamente, é um hospital que vem da sua história com um amparo feminino, o nome, inclusive, é o nome do CNPJ, né? Onde a maternidade... Mas hoje não é só feminino. Hoje não é, não. Aliás, a maternidade nem é o nosso forte hoje, né? Mas continuamos também na área de ginecologia e obstetrícia também. Então, o hospital é aberto, os colegas cirurgiões e bucomaxilo também. Né? Os dentistas que fazem cirurgia também utilizam o nosso hospital nas suas cirurgias. Muito bem. Então a gente vai voltar com aquela pergunta que, de uma certa forma também, muito provavelmente, será complementada não só pelo Dr. Silvio Provenzano, como também eu quero saber a opinião do nosso querido Cícero Munhoz, que tem a ver diretamente com medicina. Tem a ver.
E quem fez essa pergunta é uma médica e me parece o meu amigo jornalista falou assim: Fernando, eu não tenho autorização para dizer o nome dela. Ela fez essa pergunta e me deu esse testemunho e na realidade passou, eu soube que o Dr. Silvio vai no seu programa, então eu queria que você fizesse essa pergunta diretamente. A mim me preocupou. Vamos ver se há fundamento ou não. Vamos à oração, apenas pedir a todos aqui, porque nesse momento da oração nós ficaremos com esse microfone aqui ligado, em função de que antes de preparar o programa houve qualquer coisa aqui que eu tive que religar tudo e não vai dar para desligar o microfone, então vamos permanecer em silêncio. Vamos lá, esse é o momento da oração. Daqui a pouco a gente volta com essa pergunta. Espero você, hein? Tomara que Deus possa nos abençoar nesse momento. Todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, eu quero mandar um abraço lá para Portugal, o professor Jorge Trigo, nosso querido amigo. A última vez que eu estive em Portugal, a gente ficou de se encontrar, mas acabamos nos desencontrando. Ele ia me mostrar os estudos da RTP, eu gostaria muito de conhecer. E acabou que eu fui para o Porto, depois eu fui para Lisboa e aí ele estava numa outra área lá de Portugal. O professor Jorge Trigo é alguém muito, muito querido. Ele foi funcionário durante muitos anos da Câmara Municipal de Lisboa, né? É um professor premiadíssimo, autor de peças de teatro, enfim, é um intelectual. Um abraço para a Mara de Rouxi, para o Paulo Regufe, lá em São Luís do Maranhão. Eu queria lembrar que esse programa, ele é um oferecimento das espadascatana.com.br. Espadas Katana por que ter? Na verdade, são objetos de decoração. São autênticas espadas samurai que você adquire
souvenir que você coloca na parede, longe das crianças, mas são verdadeiras obras de arte. Então, para todo o Brasil, espadascatana.com.br. E não esqueça do site internacional que é shotokan.com. shotokan.com. Nesse site internacional, você pode adquirir as espadas para o mundo inteiro. Ainda recentemente, várias espadas foram compradas até pela Áustria, né, por austríacos. Então, nosso agradecimento. E se você está ouvindo a gente agora, se você estiver na Itália, se você estiver na Argentina, se você estiver em qualquer lugar, mesmo na República Árabe Unida, por exemplo, você vai apenas no idioma, você vai mudar o site, ele muda de idioma por idioma. Também um abraço para o Álvaro da Camélia Flores, meu amigo Álvaro de tantos anos, ao lado do Alvinho, ao lado do Serginho, meu amigo, que é irmão do Álvaro, uma boa pessoa, e o Robertinho, que atende todo mundo com o maior carinho ali no Mercado das Flores. Se você encomendar sua flor até às 5 horas da tarde, você vai ter na sua casa ainda hoje entregue. Eu queria também dizer do Caçador. O Caçador é, na verdade, um restaurante que fica na Rua Pareto, 42, do meu amigo Maurício, do Ari e do Joaquim. O Caçador, e não se esqueça que também o Caçador, através do Joaquim, é proprietário de todos os restaurantes Planalto, Planalto Grajaú, Planalto do Flamengo. E por último, eu queria recomendar, se você quer fazer um seguro de vida, faça seguro no Bradesco. Bradesco Seguros, do meu amigo Newton, da Daniele, né, que nos atendem sempre com muita fidalguia aqui na Conde de Bonfim. Bradesco Seguros, Bradesco Online. Você coloca lá o ano do seu carro, você coloca aí as condições do seu apartamento e você online vai saber quanto é que você vai pagar com a segurança do Bradesco, né? Afinal de contas, todo mundo é bravo. Muito bem. Deixa eu falar um negócio. Eu vou explicar essa pergunta que eu vou trazer agora para o Dr. Silvio Provenzano, que você conhece, médico dos melhores, endocrinologista, né, Dr. Silvio? Também clínico endócrino. E o Dr. Silvio é o presidente do Conselho Regional de Medicina. Do outro lado, nós temos também Dr. Cícero Munhoz, cardiologista, diretor do Hospital Alemão do Amparo. Portanto, é pertinente a pergunta. Como é que se deu essa pergunta? Pelo seguinte, viria aqui hoje e vai vir na próxima terça ou quarta-feira o Sérgio Solon Santos, que é um jornalista de mão cheia e que é o atual dirigente, digamos assim, do site mais visto do rádio, que é o Rádio de Verdade. Mas acontece que a vinda dele seria na quarta-feira, ele pediu para transferir em razão de compromisso. Eu falei, então, tudo bem. Só que eu havia me esquecido que mais duas pessoas poderiam vir. Uma delas não veio, que é o Manel Dionísio, por razões diversas não pôde vir à última hora, e também o professor Isaías Nascimento, que é um amor de pessoa, diretor do Instituto Mais Memória, que falou, Fernando, eu posso ir amanhã? Posso? Falei, pode. Depois que caiu a ficha, eu falei, gente, com 3 tudo bem, mas com 4 fica com pouca, né, possibilidade das pessoas se estenderem um pouco mais. Aí eu telefonei para o Sérgio, e ontem já, ao apagar das luzes do dia, falei, Sérgio, não, Fernando, então eu vou na terça, mas eu quero que você faça, doutor Silvio vai aí? Falei, vai sim. Ele confirmou que está em Brasília, meu agradecimento, né, chegou em casa às 11 horas da noite, está aqui cedinho para participar. Ele falou, então, por favor, faça essa pergunta para ele. Tem uma médica amiga minha, que já de alguns anos e tal, que ela está observando no Rio de Janeiro muitos casos de sífilis. E notadamente também em hospital público e até em hospital particular. Eu gostaria de saber do Dr. Silvio, isso é a pergunta dele que eu repasso, se isso de fato está acontecendo, por que está acontecendo e o que fazer para diminuir a incidência dessa doença. Em primeiro lugar, isso é fato conhecido. É mesmo? Esse ano, inclusive, eu cheguei a fazer recentemente, agora no mês de novembro, já que você citou Helena Botai. Um abraço para Helena, nosso querido irmão. Fizemos um programa que eu acho que veio bem a calhar sobre as DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis. Sei. E uma das coisas que eu falei no programa foi exatamente algo que preocupa muito em termos de saúde pública, que é o aumento do número de casos de sífilis, que é uma doença que, principalmente acontecendo durante o período da gestação,
pode levar ao aparecimento da sífilis congênita, que ou leva ao aborto ou leva a malformações no feto, surdez, retardo mental. São situações para as quais não existe solução depois que ela acontece. E o tratamento, o diagnóstico é facílimo dessa doença. Por que está aumentando? Pelo descuido que as pessoas têm em não se protegerem durante as relações sexuais. A falta do uso preservativo masculino ou feminino faz com que haja essa transmissibilidade aumentada. Sim. Isso é fato conhecido, nós temos os dados estatísticos a respeito disso, e é só procurar o posto de saúde. Tem o teste rápido da sífilis, em poucos minutos você É exame de sangue? É um exame de sangue simples. E o diagnóstico é fácil e ali mesmo se começa o tratamento, que é um tratamento fácil também. Então é impressionante como as pessoas são descuidadas. Mas a observação que foi feita com relação a esse incremento no número de casos é fato. Procede. E preocupa também com relação ao HIV. Até porque muitas vezes ambas as condições vêm associadas. É mesmo? Então, eu acho que, inclusive na terceira idade, se você quer saber, as pessoas estão descuidadas. Depois que no início dos anos 2000, final dos anos 90, começaram a surgir as primeiras drogas antirretrovirais, que são aquelas que conseguem evitar a replicação do HIV, veja bem, faz com que haja uma diminuição na multiplicação do vírus. Não necessariamente acaba com o vírus. Então, a AIDS é uma doença que tem cura, errado. A AIDS é uma doença que, fazendo-se o tratamento corretamente, ela tem como ser controlada. Porém, o indivíduo permanece com o vírus lá e tem que tomar o coquetel diariamente para manter o vírus no nível mais baixo possível, porque ele acaba agredindo a imunidade da pessoa. E à medida que a imunidade vai diminuindo, uma série de condições chamadas oportunistas, porque elas surgem em condições onde o sistema imunológico da pessoa está deficiente. E o vírus acaba com o sistema imunológico. Então aumenta o risco de tumores, aumenta o risco de infecções que normalmente são banais. Nesse indivíduo elas têm uma evolução gravíssima, podendo levar ao óbito, inclusive. E por que isso acontece? As pessoas se descuidaram. Aquele furor que havia nos anos 80 do uso da camisinha, a pessoa muitas vezes saía de casa para balada. Já levava a camisinha. E, claro, isso acabou. Bolso. E isso nos assusta. Então, acho que cabe aos órgãos, ao governo, ao Ministério da Saúde, campanhas novamente educativas dizendo, olha, as doenças têm como ser, no caso da sífilis curada, no caso da AIDS controlada, mas a melhor solução é a prevenção. É a prevenção. Doutor Munhoz, eu já estava na imprensa, estou nela desde 62 aproximadamente, portanto faz 56 anos, né, de trabalho ininterrupto, né? Eu considero hoje a internet realmente uma sequência, né, desse trabalho. Agora, eu perguntaria ao amigo, nos anos 80, eu me lembro bem, o horror de todas as pessoas que tinham relações sexuais livres ou não, era o AIDS, né? Porque o AIDS, a AIDS matava mesmo, não tinha saída e tal. Aí apareceram ao longo, lá pelos anos 90, chamados coquetéis de medicamentos que foram tornando longevas as pessoas. E eu acho que a partir daí diminuiu-se a informação, como disse aqui o nosso doutor Silvio Provenzano, e as pessoas leigas ficaram percebendo, achando que curou, que sumiu, que não tem problema, e largaram a camisinha. É isso mesmo? Não há dúvida. O doutor Provenzano definiu muito bem. Até o advento desses retrovirais, né, que a gente chama popularmente de coquetéis, as pessoas acharam que o coquetel veio para resolver o problema. Vamos fazer um paralelo com a tuberculose. Há 50 anos atrás. Sim. Era uma doença que matava, né? Verdade. Com as figuras públicas, né? Se não me engano, Noel Rosa foi um dos que morreu em consequência da tuberculose. A tuberculose foi a mesma coisa. A tuberculose, quando começaram a achar algumas soluções que não eram definitivas, hoje já é, a coisa começou, todo mundo começou a achar que estava resolvido o problema e relaxou. Houve uma recrudescência de casos de tuberculose. E pior do que isso, o tratamento mal feito, a pessoa começava a fazer o tratamento, melhorava e abandonava. Só que isso é um tratamento longo, da tuberculose é um tratamento longo. 6 meses, 1 ano, às vezes mais. Então as pessoas paravam.
E aí criava-se uma situação gravíssima, que era a resistência a esses medicamentos. Então o número de tuberculose resistente aumentou muito. Então é mais ou menos isso com a AIDS. Naquela época, na década de 80, que era um pavor, morreu muito artista. Com certeza. Disso. Quando veio esse coquetel, não, está resolvido o problema. Então, e um outro agravante, o Silvio colocou uma coisa interessante aí, que é a terceira idade. A terceira idade, com o advento, né, da Cialis, também o azulzinho, como é que é o nome? Viagra. Tem vários, os derivados aí, os Sildenafil, Tadalafil e etc. A terceira idade começou a ter uma atividade sexual mais intensa. E essa intensidade de atividade sexual não foi proporcional aos seus cuidados. Então a pessoa achou, não, AIDS não tem mais problema, não existe mais isso, está resolvido, está curado. Não está. A AIDS ainda é uma doença que está em processo de estudo e queira Deus que dá hoje, eu diria que dá hoje uma melhor qualidade de vida a quem dá uma sobrevivência muito boa. Eu conheço pessoas que tomam retrovirais há 12, 15 anos e estão muito bem, obrigado. Agora, é preciso que isso seja cuidado, porque a pessoa que tem AIDS, ela não morre especificamente do vírus da AIDS. É como o Dr. Silvio falou, o vírus da AIDS, ele enfraquece o sistema imunológico, né? Nós temos um sistema, vamos dizer, sentinela. De defesa do corpo, né? Tecnicamente chama um deles, são os linfócitos, que são os nossos guardiãos. E ele vai e deteriora esse sistema. Então a pessoa tem pneumonia, por exemplo, e morre exatamente de um processo de falta de defesa. Por falta de defesa. Então as pessoas realmente se descuidaram, é preciso que se retorne esse cuidado. Voltando lá com relação à sífilis, é uma doença de fácil diagnóstico. Qual é o sintoma da sífilis? Tem sintoma ou é só através da detecção do sangue? A sífilis, ela tem 3 fases. Na fase primária, você tem uma lesão que é uma ferida que dá na parte genital do homem ou da mulher, que é o cancro duro. É uma lesão que não tem secreção e ela é indolor. O fato dela ser indolor, particularmente nas mulheres, pode ser uma ferida interna na vagina, pode passar despercebida. No homem é mais fácil, pela própria anatomia da genitália masculina, ele perceber que tem uma ferida. Não é uma ferida muito grande, mas é uma ferida que é um pouquinho profunda e indolor. Depois de alguns dias, poucas semanas, aquela ferida, sem tratamento, ela cicatriza. E aí continua tendo uma doença bacteriana causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum, que continua na circulação. Por um tempo variável, de semanas, vai surgir a chamada sífilis secundária. Aí o diagnóstico já é um pouco mais fácil para o clínico com alguma experiência. São lesões róseas que surgem espalhadas no corpo e no caso da sífilis secundária, especialmente na palma das mãos e na planta dos pés. Tocar com essas lesões, você já fica com treponema. O contágio não precisa ser necessariamente sexual. Então é uma doença contagiosa. Contagiosa. Que o cara cumprimentou. Nessa fase, na emergência, você já examinou, já olhou, eu sempre dizia assim, mostra a palma das mãos. Ele fazia sempre aparecer os pontinhos lá, chamadas sífilis. Algum tempo atrás, conversando com o Dr. Migovski, ele foi até num almoço, um abraço, e ele disse isso, que a gente tem que ter um cuidado no banheiro, quando dá descarga, quando sai de um banheiro público, e disse, Fernando, sai do banheiro público, pode parecer exagero para alguns, né? Nem sempre a gente faz, diga-se de verdade, mas se puder pegar um pouquinho do papel higiênico e botar a mão na maçaneta com o papel higiênico, é uma garantia que você não vai levar os olhos, não vai levar o nariz. Edmilson Migovski, que é um grande infectologista, falava isso com a gente. A sífilis pode ser passada através da mão, por exemplo, de uma maçaneta? Teve um caso, por exemplo, famoso, de um indivíduo que teve uma lesão na região do omoplata, nas costas. Ele, na verdade, no carnaval, carregou uma moça nos ombros, pulando no bloco de carnaval. A suspeita é que ela tivesse a lesão e o contato da lesão com o ombro dele passou a lesão. Passou. É uma doença contagiosa. E tem, por último, e a mais grave, que é a chamada sífilis terciária. Passando pela primária e pela secundária sem diagnóstico e, portanto, sem tratamento,
Eu posso ter a neurosífilis, o caso famoso do Heleno de Freitas, Jogador do Botafogo, né? 40 no Botafogo, Pela história, seleção, exatamente. que ele acabou num quadro de psicose grave, internado no sanatório, morreu abraçado com uma bola de futebol. Meu Mas é Deus. neurosífilis. E tem a sífilis que afeta diretamente o meu colega Cícero, que é a sífilis na forma cardiovascular terciária, Também a é. ortite sifilítica, em que você pode ter a formação de um aneurisma que pode romper subitamente e causar o óbito do indivíduo. Aneurisma, para que as uma pessoas conheçam, vacinação. aquela bolha que aparece na veia, né? Quando se rompe é fatal. E a dilatação ocorre porque há um processo inflamatório na parede. parede da aorta, causada pelo treponema na fase terciária, que pode levar às vezes 40 anos para se Agora, manifestar. detetada no início ou no meio, Totalmente curável. é São totalmente duas curável. injeções intramusculares com intervalo de uma semana entre uma e outra. Meu Injeção Deus, essa que é dada no ambiente hospitalar, boa fala, fica né? Observação Penicilina. Que né? boa A famosa fala. penicilina. Famosa penicilina. E existe, obviamente, alternativa para aqueles que são alérgicos. tem Não há alergia. desculpa Para não tratar. Não Para tem, não tem, tratar. tem. Eu me lembro, eu estava É sempre ouvindo. parceiro. Eu estava ouvindo aqui e a gente sempre fala. Eu recebi recentemente uma assistente social, a Márcia Torres, né? Que até fez um livro muito interessante agora que desenvolve uma atividade. Ela mesma perdeu seu marido há 4, 5 anos atrás, não sei quanto tempo. E a partir desta realidade, que é muito dura e que ela amava profundamente, ela fez uma associação, até o Aibinder pediu o telefone dela, de acolhimento às pessoas que perderam pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque estavam falando de AIDS e eu estou lembrando, e não deixa de ser uma homenagem póstuma, em 82, 83 por aí, 84 talvez, o tempo já vai longe, eu tinha o meu programa na Rádio Tamoio. E o meu produtor era o Marquinhos Viana, que na verdade era gay, era homossexual, e usava o nome de Marcos Cavani. E foi um menino, para nós era um menino, ele tinha uns 19, 20 anos, e era até homossexual, mas fiel. Ele tinha um namorado, essa coisa toda, mas de vez em quando, não sei o que houve, o fato é que ele acabou, durante um ano foi um eficientíssimo, né, produtor. Depois que eu fui um período dirigir a Rádio Angra de Angra dos Reis, ele ficou com o Zé Cunha, que é outro grande comunicador, e acabou falecendo de AIDS. Então, que as pessoas hoje que tenham esse problema, que são soropositivas, que se cuidem, porque há como realmente prolongar a vida, desenvolver através do avanço da medicina, mas vocês viram aí os nossos queridos médicos da melhor qualidade dizendo que não é a cura absoluta, então há que se ter cuidado, há que se ter a tal da As camisinha. próprias campanhas, Fernando, relaxaram um pouco, né? Relaxaram. O Brasil já foi exemplo de campanha e de tratamento da AIDS no mundo. Fomos exemplo. Mas as coisas foram, né? Por tudo isso que a gente já viu no Brasil nos últimos anos, principalmente nos últimos 10, 15 anos, a coisa foi relaxando um pouco. E aí o povo que a gente já comentou várias vezes, carece às vezes de um pouco mais de educação, cultura. Coitado, a gente tem muito, né? Tem que Carece dar um apoio muito, ao povo, não abandonar, começar a fazer dar uma informação, campanha maciça, como se faz com vacinação, né? E aí você falou uma outra coisa que eu acho interessante de colocar aqui, a internet. A internet é um bem e é um mal às vezes. Também. Porque às vezes determinadas campanhas, elas são completamente atrapalhadas pela internet. Vacinação, né, doutor Silvio? Começa as fake news. Começam uns loucos aí que dizem, tem olha, vacina tal vai te trazer isso assim, não vacina contra a febre amarela, você vai ter a doença, vai morrer. Então atrapalha, né? Isso não é só no Brasil, não. Não, no mundo inteiro. Eles estão disseminados em todo o mundo. Existe um grupo contra a vacinação e, veja bem, na condição de médicos, Cícero e eu, tenho absoluta certeza, não conversamos antes, mas concordamos, a vacinação foi um dos grandes avanços da humanidade. Da humanidade. Sem dúvida. Por quê? Porque antes da descoberta de como reage o sistema imunológico, de como você pode estimulá-lo para garantir àquela pessoa defesas adequadas, o que se busca incessantemente? Uma vacina contra a AIDS, Sim. uma vacina contra a dengue, contra a chikungunya, contra a zika. Por que isso é importante?
Porque é muito melhor você tomar uma vacina com uma dose que vai estimular o teu sistema imunológico absolutamente isenta de problemas. A própria vacina da febre amarela, que já existe, e o Brasil é pioneiro fazendo fracionamento da vacina, o que também assegura uma boa defesa, do que você se expor numa região onde, no caso urbano, o Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite nas cidades, o que é transmitido, esqueci agora, o que provoca a febre amarela silvestre. Ambas as doenças têm o mesmo comportamento, são causadas pelo mesmo vírus. Só que se você for vacinado, o mosquito pode te picar, que você não vai ter a doença. Por isso que é importante Ana Lúcia Palmieri está mandando um abraço para o amigo, dizendo, doutor Silvio, como é que está dizendo aí, Samira? Bom dia. Doutor Silvio, sempre um prazer te ouvir. Beijos. Tá vendo? A Ana é uma amiga, eu nem a chamo de paciente já de muitos e muitos anos. O que ela fala a gente releva metade porque é exagero. Também nos acompanhando, eu reputo na minha ignorância medicinal, digamos assim, mas eu sei que é assim, não é, na verdade, um dos grandes oncologistas do Rio de Janeiro, meu querido amigo de muitos anos, doutor Hernani Sampaio, que é do INCA. O doutor Hernani desenvolve um trabalho ali no Hospital do INCA maravilhoso, inclusive não só do ponto de vista médico, como também do ponto de vista de apoiamento psicológico àqueles que estão nas dificuldades de uma doença tão desgastante. Então, ao doutor Hernani, o nosso carinho, brevemente estará aqui conosco, esse querido amigo, oriundo das Alagoas, doutor Hernani Sampaio, com mais de, salvo engano, eu posso estar falando errado, mas com certeza mais de 37 anos de medicina. Mas o Cícero levantou a bola para dar uma cortada aqui. O Dr. Google, né? Sim, é isso que eu queria tocar no assunto. Não sei se tu vai conferir. Sim, a pessoa, por exemplo, eu estou com uma dor nas costas. Se você colocar lombalgia no Dr. Google, você vai abrir pelo menos uns 150 mil links. Nossa! É impressionante, porque uma dor nas costas pode ter sido causada por uma postura inadequada, pelo excesso de peso, pode ser uma osteoartrite, pode ser uma fratura de osteoporose, pode ser uma fratura por uma metástase de câncer de mama ou de próstata, câncer da tireoide. A pessoa fica alucinada. Meu Deus, eu estou com câncer, eu vou morrer. Diagnóstico diferencial. É que nem bula de remédio. Nem bula de remédio. Se for ler, não toma o medicamento. Porque eles são obrigados a colocar. Botam tudo que é para livrar, né? Me permite, quem escreve a bula de remédio não são médicos. Não são técnicos. Não, são advogados. Isso, que é para livrar o cidadão. Escreve tecnicamente. Não sei se você conhece a história. No ano 2000, um medicamento da minha área para diabetes, que havia sido lançado, é um medicamento que se usa até hoje, portanto, totalmente seguro, ele provocou um efeito adverso. A ação rendeu, a primeira instância, chegou ao Supremo nos Estados Unidos, você vê que Gilmar Mendes e Lewandowski existe em toda a parte. Não, isso existe. Para confortar a gente. O juiz da Suprema Corte. Não são só vocês. O responsável pela pesquisa desse laboratório, que havia estudado aproximadamente 20 mil pessoas na fase de testes ainda, antes do produto ser comercializado, e o tal efeito alegado pelo indivíduo que havia tomado o medicamento nunca tinha sido observado. Pelo menos não com aquela droga, com aquela substância, no estudo que foi feito. E esses estudos, eles na última fase, o médico que dá o medicamento não sabe que medicamento é aquele, enquanto que o outro dá rigorosamente nada, para que os resultados sejam comparados ao chamado estudo duplo cego. E isso é feito em diversos centros de pesquisa do mundo inteiro, para que fatores genéticos e raciais possam também ser contemplados com relação ao efeito dessa substância. E o tal efeito alegado pelo norte-americano lá não tinha sido. O juiz da Suprema Corte brinda o pesquisador-chefe com a seguinte pergunta: doutor, o efeito alegado pode ser devido... Aí ele começa a fala: meritíssimo, veja bem, eu estou fazendo uma pergunta sim ou não. Pode ser devido à droga? Existe um velho axioma na medicina, e o Cícero sabe tão bem quanto eu, que la médecine c'est comme l'amour,
Nijamé Medjugorje. A medicina é como amor, nem nunca nem sempre. Ou seja, tudo, rigorosamente tudo é possível. Eu posso esclarecer que sempre me mataria. Coube ao pesquisador-chefe do laboratório dizer que ele não poderia jurar que não era devido ao medicamento. E aí o juiz faz, e por que não consta em bula? A pergunta é, por que não consta em bula? Porque não foi observado. Mas pode ser devido? Tudo é possível. Então deveria constar. Arbitre-se a multa em 5 milhões de dólares. Os laboratórios reunidos com isso disseram, olha, os médicos são fantásticos para descobrirem novas substâncias, para fazerem diagnósticos e para tratarem os pacientes. Porém, precisamos de alguém mais técnico para escrever bulas para a gente não ficar sujeito a isso. Chamam-se os advogados. E aí a pessoa incauta chega em casa, pega uma bula de uma dipirona, que parece mais a Bíblia, e lê e fala assim, mas esse doutor Silva é um doido varrido, eu estou com 38 de febre, ele passa uma dipirona, uma droga que pode aplaziar a medula e me matar. Ele é louco. Pode, em doses elevadíssimas, em condições especiais. Mas não é o comum que se espera. O benefício do uso daquele muito maior. Naquela circunstância suplanta muito. Nós médicos, não é, Cícero? A gente é treinado desde o início na faculdade a pesar numa balança risco e benefício. Não existe um único tratamento, o Cícero sabe também o melhor do que eu, pela experiência que ele tem, não existe um único tratamento que não tenha o seu risco embutido. E todo tratamento, ele tem por objetivo benefícios ao paciente. Cabe ao médico, muitas vezes discutindo até com o próprio paciente, avaliar riscos e benefícios. Olha, eu vou operar você. Sim. O risco que existe é de acontecer isso num percentual de 3%. Porém, se eu te operar, eu resolvo esse teu problema. Beleza? Discute-se conjuntamente. É de bom alvitre, como diriam os antigos, isso seja feito. Nós temos dados estatísticos que garantem isso. E nós temos... Nós temos em procedimentos mais complexos, principalmente cirúrgicos, na área de hemodinâmica, o chamado termo de consentimento. Sim, onde o paciente assina lá e tal. E ele tem que ser informado. Tem que ser informado os riscos e ainda assim consentem. Exatamente. Senão, porque medicina, se a medicina fosse matemática, já estavam os médicos já estariam substituídos por computadores. É verdade. Não existe mais. E não é. Jamais aconteceu. Eu quero fazer um elogio aqui, não só à classe médica, mas como à classe de saúde, porque na verdade, diante das dificuldades, dos problemas, da falta de dinheiro que também o Dr. Silvio Provenzano colocou aqui com relação à Secretaria Municipal e até estadual, e por que não dizer federal, ainda assim nós temos profissionais excepcionais que lutam com dificuldades as mais diversas. Eu sou testemunha disso, não só pelo atendimento, sempre são 2 queridos amigos que me atenderam quando eu precisei, tanto o Dr. Cícero Munhoz quanto também o Dr. Silvio Provenzano, né, com a sua expertise, e agora eu tenho feito, vocês souberam que eu quebrei a perna há uns 5 meses atrás, 6 meses mais ou menos, estou praticamente andando quase que no normal, por assim dizer, só não tenho muita ainda a velocidade que tinha habitual, mas já estou andando 1,5 km, e isso devo muito, evidentemente, à parte médica, no caso do Marcelo Felipe Monteiro, aqui da Ortoclin, bem como a parte de fisioterapia. Eu quero destacar o trabalho do Rafael, que é fantástico no Tijutrauma. Gente, primeiro que o ambiente é maravilhoso, aqueles que são pacientes, que são 6 ou 7 no meu horário, às segundas, quartas e sextas, ele é um cara, é um baita de um profissional, não só pelo fato de saber muito, e é jovem, relativamente jovem, dos seus 40 anos, respeitoso com relação ao que o médico recomenda, bem como ele é um comunicador nato. Então faz as coisas mais suaves. Quer dizer, existe isso no Brasil. Por que eu estou dizendo isso, doutor Cícero? Pelo seguinte, porque muitas vezes eu recebo de fora do país, esses amigos que estão lá fora, que imaginam que tudo no Brasil seja um caos por causa dos maus políticos que nós temos. E, no entanto, não é verdade. Existem os grandes profissionais e nós sobrevivemos a esse caos. E você tocou numa categoria que eu tenho um grande respeito. Que aí também anexa a enfermagem. Que são os profissionais paramédicos, né? Em particular, você falou aí na fisioterapia.
eu tenho orgulho de dizer que eu fui um dos professores fundadores do curso de fisioterapia e terapia ocupacional da Castelo Branco. Olha, que lá maravilha. pelos idos de 1980 e qualquer coisa, né? Sei. Fiquei 17 anos na faculdade. Eu era titular da cadeira de Clínica Médica e de Cardiorrespiratório. Formamos aí, pelo menos nesses 17 anos, umas quase 30 turmas, né? Que maravilha. Minha esposa costuma dizer, todo lugar que você vai, você conhece alguém. Não, quantos mil alunos passaram pela Castelo Branco, né? Não, e outro dia eu tive uma felicidade, só para demonstrar, eu tive uma felicidade aqui de repente trazer um convidado que é o nosso querido Luiz Santoro, jornalista e tal, e professor. Esse mundo é pequeno. E de repente vira o Munhoz aqui na última sexta-feira para o Santoro que foi apresentador do telejornal da Manchete, quando eu lá estava também, e disse assim, peraí, você foi meu professor, não é verdade? Química no ADN em 1972. O Santoro foi seu professor. Meu professor de Química. Olha que coincidência boa. O Santoro é polivalente. Ele é professor de Química. Isso. Eu tive com o Santoro semana retrasada e ele me contou. No programa do Barbosa, não foi isso? Não foi na rádio? Porque ele teve lá na rádio, no Cremers. Eu tô pensando em usar a expertise que o Santoro tem, porque nós no Conselho temos muito a necessidade de nos comunicar. Verdade. Necessário demais. Os conselheiros, no modo geral, eu tive a chance na vida de conviver com pessoas ilustres, como Fernando, Barbosa, Heleno. De fato, estou dando muito lustre aí no meu sapato ultimamente. O top da comunicação, né? Sim, pessoas queridas, pessoas né? com quem eu humildemente observava e consegui absorver alguma coisinha, o que me permite não ter tanto medo assim do microfone, que inibe. E lá os conselheiros não tiveram as mesmas oportunidades que a vida me concedeu. Então eu estou, o meu querido... Pensando em aproveitar o Santoro. Ele deve desenvolver um trabalho, eu vou estar com ele daqui a pouco. Mas você dá um abraço ele grande. Virou comunicador? Ele dava aula em Brasília. Isso. Em Brasília. E lá alguém viu o programa dele, que tinha sido gravado por um aluno e tudo, fez contato com ele para ele apresentar um telejornal. Foi. E aí acabou virando âncora da Rede Manchete. Foi um dos primeiros apresentadores da Globo News e, enfim, tem uma história linda da comunicação muito bonita. E ele é um cara privilegiado, porque ele tem uma voz que eu vou te dizer. Ele tem uma comunicação maravilhosa. Mas o curioso era isso. Você cantar as musiquinhas que ele fazia. Só que na época ele era barbudo e cabeludo. Cabelo aqui. Aí demorou um tempo para você ver que os olhos são os mesmos, aqueles olhões, né? Que maravilha. Então, não é figuraça. Então nada acontece por acaso. Santoro é uma figuraça. Gente, é uma pena. Nós estamos chegando praticamente ao final do programa do dia de hoje. Quando é bom, voa, né? E então posso afirmar que teremos aqui de volta o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, que hoje está dinamizando. A minha agenda do Cremers que permitir, claro. E o único dia onde eu encontro um pouquinho de espaço é a sexta-feira. Eu também. Como eu te disse, eu estava muito saudoso. Poder fazer um programa pela primeira vez ao lado de Cícero Munhoz. Eu particularmente, que eu até guardei surpresa, que quando nós combinamos, falou, Fernando, sei que você está com a turma aí montada, e geralmente era ou vai ser o Cícero Munhoz e o nosso querido mestre Manuel Dionísio, presidente da Escola de Mestre-Sala, Porta-Bandeira, Porta-Estandarte do Rio de Janeiro, um ícone do carnaval, né? Uma pessoa que passou 14 anos rodando a Europa, morou na Alemanha, ser humano fantástico. E que ele também vem de acordo com a eventualidade, porque ele faz workshop em outros lugares, essa coisa e tal. Mas, de qualquer maneira, aí quando combinamos com o Dr. Silvio, eu disse, olha, tá bom e tal, fica sem problema, o dia que você puder vir para mim será sempre uma honra, mas deixei para que fosse uma surpresa, digamos, que ele chegasse aqui e conhecer, né, esse querido amigo que também aproveitar ao vivo aqui, agradecer ao Cícero
Cícero, o apoio que ele deu à chapa 5, reconstruir. Conte sempre conosco. Isso. E a ideia é a de reconstruirmos o CREMERGE. E algumas coisas, você sabe que eu estou perdendo? Por exemplo, que todo mundo acha, né, do corporativismo médico. O resto costuma existir, diga-se de passagem, em todas as categorias profissionais. É verdade. Há que se ver isso, né? Com exceção do Supremo, que manda prender advogado. Que absurdo, uma né? exceção à regra, Vai aprender a todo mundo que acha mas que às vezes... médicos também são caçados por médicos. É. E eu fiquei impressionado, sabe? Existem punições mesmo. A tal história do corporativismo não é muito o que o público leigo acha, não. Né? Nós temos pessoas que investigam, são chamados, há interrogatório, são processos demorados, processos que a gente analisa e com punições. Tem consequência mesmo. Desde que nós chegamos lá, pelo menos 3 médicos já estão numa fase avançada do processo e no momento estão interditados. O que significa isso, Fernando? Eles estão proibidos de exercer medicina até que o parecer final seja definido. Se eles forem pegos fazendo um atestado que seja, prescrevendo uma receita, aí é irrecorrível. Então eles estão alijados do seu trabalho porque surgiram evidências contra esses profissionais no decorrer do processo que expõem os pacientes a riscos. Entendo. Então o CREMERGE achou por bem interditá-los. O processo está em andamento, evidentemente que isso não pode ser uma coisa muito demorada, porque se estivermos errados e eles forem inocentes, estamos privando um profissional numa época que faltam tantos médicos de qualidade a exercer, mas o papel do CREMERGE é assegurar à população do Estado condições de assistência adequada por bons profissionais e tentar fazer com que esses bons profissionais tenham as condições mínimas necessárias para fazer tudo aquilo que com certeza eles aprenderam a fazer, que se não fazem é porque realmente não têm condições. Me unir a você num abraço ao seu filho, que aniversaria hoje. Obrigado. E agradecer ao Cícero o apoio, o carinho, a gentileza com que foi recebido aqui na sexta-feira. Perfeito, perfeito. Nossa sexta-feira. Nossa, espero que seja nossa. Nossa sexta-feira, se Deus assim o permitir. Meu caro doutor Cícero Munhoz, também que se quiser dar o seu recado quanto ao hospital. Amigos aí, os nossos internautas, que você falou na audiência e na procura, é enorme. O que a gente escuta, né, principalmente quando anda por esse mundo afora, até muito fora do Rio de Janeiro, as pessoas falam do programa Fernando Sérgio. Então eu acho que o público dá a sua resposta, eu acho que não precisa falar mais nada, né? É verdade. Convidar os colegas mais uma vez que queiram prestigiar o nosso hospital, estamos às ordens aí, e dizer também, e comprovar isso que o doutor Silvio falou a respeito do Conselho Regional. Todo mundo pensa que passa a mão na cabeça dos médicos. Não é verdade. Eu que acompanho os nossos processos, agora segunda-feira eu vou acompanhar uma perícia de um processo que está correndo contra o médico que operou no hospital. E ele falou, é verdade. Corporativismo foi uma palavra que falavam muito dos médicos, mas não é bem assim não. O Conselho Regional se posiciona, se for inocente ou se tiver realmente algum, se posiciona de maneira correta, ao contrário do que a gente vê hoje na nossa justiça, que não é bem assim, né? Que manda prender advogado porque discorda, que absurdo. Entender, o Conselho ele julga no seu estado e depois envia para o Conselho Federal. Foi o que eu fui fazer em Brasília. Eu não estava autorizado a ir a Brasília participar de reuniões do Conselho Federal de Medicina por conta da viagem de avião. Recebi autorização e fui a Brasília ontem, passei o dia inteiro no Conselho, conhecendo presidentes dos conselhos de outros estados, de São Paulo, Rio Grande do Sul, de Rondônia, do Acre, cada estado com sua particularidade, com suas próprias dificuldades. Bom saber que a gente chora muito aqui sobre o leite derramado pelo Cabral e etc. Enfim, o problema que nós temos aqui, mas lá também tem, com outro viés, com outra dificuldade. O Acre, por exemplo, tem dificuldade bolivianos que invadem o Acre. Você vê que cada estado tem a sua própria dificuldade e foi muito bom conhecer essas dificuldades para a gente ver que a gente tem que fazer muito para melhorar a saúde, começando pela educação, né? Não, tudo começa na educação, a gente precisa falar isso aqui. Vamos levar a sério isso, né? Vários que países infelizmente que eram insignificantes há 30, 40 anos atrás, hoje
Coreia do Sul é um exemplo claro. Claro, Estilo educação. Né? É verdade. Muita coisa há que se mudar, vamos torcer para que possa mudar. Vamos ter mudanças aí a partir do dia 1º de janeiro, com os novos governos estaduais e até o governo federal, e é exatamente aquilo que a gente espera. Espero que você tenha gostado do programa do dia de hoje, né? Ele foi feito com muito carinho e eu queria lembrar a você que na segunda-feira estaremos de volta. Qualquer eventualidade, a gente sempre faz um extra, trazendo algum tipo de informação para você. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Namastê, ou seja, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Espero que todos tenhamos um bom fim de semana, cuidado à noite, não esqueça o guarda-chuva ou nem a sombrinha, porque existe a previsão de muita chuva durante a noite e a madrugada, e amanhã a temperatura vai cair em aproximadamente 7 a 8 graus, e forçosamente será um dia chuvoso, segundo a meteorologia. Vamos então subir as letrinhas. Tchau para você, muito obrigado. Saiu publicado no Estudo ontem, eu mandei para minha filha agora. Aí do cloro tiazida contínua aumenta o risco de câncer de pele. Nunca passou na minha cabeça isso. Eu de aula de farmácia, eu falei, nunca tiazida. Uma droga muito usada. Embora, vou te falar, não seja a minha preferida. Não gosto não.